Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 23 de abril. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Time, terça-feira com jogos de Libertadores, Sul-Americana, tem Premier League, tem Copa da Itália, enfim, eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo bilhete e bingo pra vocês. Tá combinado? Bora lá. Bora lá, 14 horas no Egito, jogo do Al-Ahly contra o Cerâmica Cleópatra. Time, aqui o seguinte, eu ainda não tenho as odds de mercado liberada, mas o Al-Ahly tecnicamente é superior e joga em casa. Então eu vou buscar alguma coisa aqui a favor do Al-Ahly, tá bom? Ainda mais jogando em casa. E se a gente pega o histórico do confronto, dos 4 últimos jogos, o Al-Ahly venceu todas as partidas. Fechou? Time, 14h30 na África do Sul, eu ainda não tenho as odds liberadas aqui para esse jogo, tá bom? Mas eu vou buscar alguma coisa a favor do Mamelodi. O Mamelodi joga com o... Ó o trava-língua. Sekhiru Kirune. Eu acho que é assim que fala. Por que eu vou buscar alguma coisa a favor do Mamelodi? Primeiro, porque joga em casa. Segundo, é o líder contra o quarto colocado. Terceiro, quando eu puxo o histórico, 2 jogos, 2 vitórias para o Mamelodi. Hora que liberar as odds, a gente tenta alguma coisa que é a favor do Mamelodi. Fechou? Bora lá, 15 horas, eu tenho o jogo do Al Hilal contra o Al Ain. É isso mesmo, o Al Hilal, na semana passada, acabou perdendo aquela invencibilidade gigantesca de vitórias, né? Eram mais de 30 vitórias de forma consecutiva e perdeu para o Al Ain por 4-2. Agora, o segundo jogo de mata-mata é na Arábia Saudita. O Al Hilal tem um baita time e precisa pelo menos de 2 gols para empatar aqui o confronto. O que vai acontecer na hora que o juizão apitar? O Al Hilal vai para cima, tá bom, galera? Então eu já vejo aqui alguns cenários. Um escanteio de 0 a 10 minutos é uma possibilidade. Uma race 3 cantos a favor do Al Hilal. O Al Hilal fazendo 3 escanteios primeiro que o time visitante do Al Ain. Vejo também forte tendência, apesar de ter perdido a primeira partida fora de casa, mas eu vejo uma possibilidade de vitória para o Al Hilal, odd de 1,29 de repente, para montar numa dupla. E claro, o Al Hilal vai para cima. Ou ele vai fazer esse gol, ou ele vai sofrer o contra-ataque. Então é um cenário forte para gols. Vamos ver se a gente tem odd, né? Mais de 1,5 gol, odd de 1,15 já dá para usar. E aí você complementa o seu bilhete. Fechou? Bora lá, 16 horas na Itália, jogo de semifinal Copa da Itália, Lazio versus Juventus. Primeira partida na casa da Juve foi 2-0. Agora a Lazio precisa pelo menos de 2 gols para empatar aqui o confronto. Jogando em casa, se a gente olhar o histórico desse confronto, a Lazio geralmente se dá melhor, tá? Ganhou 1, 2, 3, tivemos um empate e somente uma vitória para a Juventus. O que eu vejo aqui, time? A Lazio joga em casa e precisa tirar uma diferença de 2 gols. Ou seja, juizão apitou, a Lazio vai para cima, vai atacar. Se o gol não sair, devem sair os cantos. Então eu quero trabalhar aqui com uma race 3 cantos a favor da Lazio. A Lazio fazendo 3 escanteios primeiro que a Juve, tá bom? Vejo um cenário de pressão, até porque precisa tirar 2 gols. Se o gol não sai, saem os escanteios. E também eu vou trabalhar com vocês aqui mercado de cartões, tá? A Lazio tem uma média de 2,4 e a Juve também 2,4. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouquinho mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Bora lá, 16 horas Inglaterra, Premier League, jogo do Arsenal contra o Chelsea. Time, o negócio é o seguinte, aqui são pretensões diferentes, né? O Arsenal brigando na ponta de cima da tabela e o Chelsea voltou a jogar um bom futebol, mas vem no meio de tabela aqui nesse momento, não brigando por nada, tá legal? Então, mercado de resultados, eu vou de Arsenal empate anula, até porque a gente tem odd de 1,56, 1,50, Arsenal empate anula. Para mercado de gols, as duas equipes num cenário extremamente over e o histórico também extremamente over gols,
Tabela de probabilidades, 90% para a gente ver 2 gols nessa partida. Então eu trabalho aqui, ó, para mais de 1,5 gol, a odd não é alta, 1,16, mas dá para complementar o bilhete. Correndo um pouco mais de risco, para tentar pegar uma odd maior, para ambas equipes marcarem, odd de 1,57. Ainda mais com o Cole Palmer, atleta do Chelsea, que vem jogando de bola, esse cara não é brincadeira. Eu acho que é isso. Fechou? Bora lá, 16 horas na Inglaterra, Championship, segunda divisão, jogo do Leicester contra o Southampton. Duas equipes que brigam para conseguir acesso de primeira divisão na próxima temporada, acesso para a Premier League. Time, aqui eu tô fora de mercado de resultados, tá? Aqui eu quero operar mercado de gols. O Leicester em casa é over gols, o Southampton fora é over gols e o histórico também over gols. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols nesse jogo, 95%. Probabilidade lá em cima. Então é isso que eu vou operar aqui. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,17 para complementar o bilhete, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,44. Fechou? Bora lá, 19 horas, chegando na Copa Libertadores, Caracas da Venezuela versus Rosário Central da Argentina. Time, o negócio é o seguinte, o Rosário Central vem na terceira colocação com 3 pontos. Ganhou de 1-0 do Peñarol na Argentina e perdeu para o Atlético Mineiro jogando em Minas Gerais. O Caracas fez 2 partidas, perdeu por 4-1 do Galo na Venezuela e perdeu novamente por 5-0 do Peñarol no Uruguai. Ou seja, perde e toma gol pra caramba. É uma equipe mais frágil, é a equipe mais fraca do grupo. Os argentinos, mesmo quando jogam fora de casa, eles não se intimidam. Geralmente tocam muito bem a bola. Por esse motivo, e com uma odd de 1,90 a 1,99, aqui eu vou de Rosário Central, empate anula ou dupla hipótese Rosário Central. Fechou? Bora lá, 19 horas, Estudiantes da Argentina versus Grêmio Brasil, jogo válido pela Copa Libertadores. Time, a situação do Grêmio é delicadíssima. Ele é o último colocado, 2 jogos, 2 derrotas, e vai precisar enfrentar o Estudiantes na casa do Estudiantes, que não é nada fácil. Eu acho aqui que se o Grêmio empatar ou perder, adeus, né? Aí cai para a Sul-Americana, e aí a gente pode ter um confronto interessante, hein? Porque o Inter está na Sul-Americana. Eu não estou zicando o Grêmio, tá, galera? Mas a situação do Grêmio é muito difícil. Ele próprio se colocou nessa situação, principalmente perdendo para o Huachipato em casa. Vamos lá. O que eu vou trabalhar aqui em pré-live? Mercado de cartões. É Argentina versus Brasil. Eu quero pelo menos 2 cartões para cada equipe. O Estudiantes tem uma média de 2,8 e o Grêmio 2,2. Com relação ao mercado de resultados e de gols, eu tô fora. Por quê? Pelo menos em pré-live, eu acho que o Grêmio ele vai para um jogo dos desesperados. Ele vai para o tudo ou nada. E aí tudo pode acontecer, tá legal? Então mercado de resultados e gols eu vou deixar pro ao vivo. Pré-live eu opero em cartões. Pelo menos 2 cartões para cada equipe. Fechou? Bora lá, 19 horas eu tenho aqui pela Copa Sul-Americana União La Calera do Chile contra o Cruzeiro. O negócio é o seguinte, União La Calera do Chile ele é um dos últimos colocados no campeonato chileno, tá legal? E eu tenho do outro lado um Cruzeiro que vem oscilando pra caramba, né? A última partida na Copa Sul-Americana, acho que o Cruzeiro tava ganhando de 3-0 e permitiu um empate por 3-3. Mesmo assim, tecnicamente, eu gosto mais do cabuloso, né? E quando eu pego a race do União La Calera jogando em casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou 1. O Cruzeiro fora empata pra caramba, 4 empates, 1 vitória. Mesmo assim, com uma odd de 1,85, 1,90, aqui em pré-live eu acho que dá pra pensar em Cruzeiro, empate anula. Pega essa odd e monta na dupla. Fechou? Bora lá, 21 horas, Copa Libertadores, Atlético Mineiro, Brasil versus Peñarol do Uruguai. O Galo joga em casa e tecnicamente tem uma equipe superior. Pré-live, o Galo tem tudo pra vencer, tá? Mesmo assim, eu vou fazer uma entrada mais conservadora com vocês. Como é que vai ser? A odd do Galo é uma odd de 1,48, 1,50. Então, em pré-live, dá até para pensar em Galo empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla, ou para o Galo vencer um dos tempos, uma das partes. O Atlético Mineiro ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo essa entrada. Ao vivo, o Galo amassando o Peñarol e uma odd mínima
de 1,60 para cima, aí a gente pensa alguma coisa a favor do Galo. Quem for operar em mercado de gols, eu gosto do mais de 1,5 gol, tá? As duas equipes vêm com tendência para esse mercado e eu tenho uma boa odd aqui em pré-live, 1,36. Pega essa odd e monta numa dupla. E também estamos falando aqui de um confronto Brasil e Uruguai, né? É um jogo pegado. Mercado de cartões pode ser interessante. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. E eu vou falar para vocês, os uruguaios batem pra caramba. Nessa partida, eu vejo uma tendência aqui para o Peñarol sofrer, tomar mais cartões que o Galo. Fechou? Bora lá, 21 horas, Copa Sul-Americana, Deportivo Garcilaso do Peru contra o Cuiabá do Brasil. A equipe peruana vem nas últimas colocações do campeonato peruano. Pega um Cuiabá que vem oscilando um pouquinho. Mesmo assim, eu vejo o Cuiabá tecnicamente superior. Na tabela de classificação dentro do grupo, o Cuiabá vem na primeira colocação e o Deportivo Garcilaso é o terceiro colocado. Time, o negócio é o seguinte, como é que estão as odds? 2,20 para o time peruano, 3,45 para o Cuiabá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um handicap europeu mais 2 para o Cuiabá. O que significa isso? Mesmo que o Cuiabá perca por 1 gol de diferença, dê empate ou o Cuiabá vença, a gente pega a green. Agora, se o Cuiabá perder por 2 ou mais gols de diferença, aí é head na operação, tá legal? Handicap europeu mais 2 Cuiabá. O handicap europeu não tem reembolso. O que tem reembolso é o handicap asiático. Cuidado aí quando for utilizar os handicaps, tá? Aqui, handicap europeu mais 2 Cuiabá. Bora lá, 21h30, jogo na Sul-Americana, Argentino Júnior da Argentina, Corinthians do Brasil. Argentina e Brasil, o que eu já vejo aqui? Mercado de cartões, tá? Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Esse confronto rolou o ano passado pela Copa Libertadores. Galera, foi um amasso do Argentino Júnior em cima do Corinthians. E o jogo, se eu não me engano, ficou 0-0. Mas o Argentino Júnior amassou violentamente o Cássio. Eu acho que foi aí o herói da partida. O que eu vejo aqui nesse confronto? Um jogo muito difícil. E eu vejo aqui o Argentino Júnior fazendo uma pressão desde o começo do jogo. Se o gol não sair, vão sair os escanteios. E a gente tem uma média aqui de cantos para o Argentino Júnior de 6 e o Corinthians jogando fora 3,9. Então eu quero trabalhar aqui com uma race 3 cantos a favor do Argentino Júnior. O Argentino Júnior fazendo 3 escanteios, primeiro que o Corinthians. Qual que é o risco dessa entrada? Começou o jogo, 5, 10 minutos, o time argentino vai lá e pum, faz 1-0. Aí a pressão automaticamente dá uma diminuída, tá legal? Então em pré-live é isso. Eu vou para mercado de cartões e também race 3 cantos a favor do time argentino. Bora lá, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, eu vou deixar na descrição o link do Grupo VIP completo, preço popular, e você tem 7 dias para testar. Gostou, continua, não gostou, pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. E também vou deixar na descrição link do grupo gratuito. Por ali a gente envia tips diariamente para vocês, ó, na Vasca, aproveita. Vamos lá, o que eu vou buscar para hoje? Arsenal e Chelsea, Arsenal empate anula. Galo, Atlético Mineiro versus Peñarol, Galo, Atlético Mineiro, empate anula. Al Hilal versus Al Ain, jogo para mais de 1,5 gol, pelo menos 2 gols aqui. Se tudo der certo, odd de 1,56. Time, quem esqueceu de deixar o like, deixa o like. Não esquece do comentário, tá legal? Para fortalecer aqui o nosso trabalho, que é feito com tanta seriedade e de forma 100% gratuita. Deixo aqui um forte abraço, espero que seja um dia de muitos greens e eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!